Neste período de pandemia, não é que mudou, eu continuo acordando no mesmo horário, rigorosamente no mesmo horário, por volta das 6 horas, pouco antes, às vezes eu já estou acordado. E eu faço a mesma coisa, checo o movimento das mãos, o movimento dos pés, vejo que está tudo funcionando, e é bom que esteja funcionando, né? Mas a imagem, desde que começou a pandemia, que é muito presente, é a imagem do coração. Quando eu fiz cateterismo, eu pedi para os médicos me darem cópia do material gravado, e eu fico lembrando do contraste quando entra nas veias, sabe? E aquele coração pulsando, pulsando, pulsando. E isso vem assim como a vida continua, não é? Mas ela tem finitude. Quer dizer, você tem que ter responsabilidade com ela porque ela tem finitude. E essa imagem sempre está presente. Sempre nos meus primeiros pensamentos, quando eu acordo, ela já vem pulsando, pulsando, sabe? Isso é bastante presente. Bom, eu comecei no audiovisual no final de 1988, na TV Antares, na época dirigida pelo Chaim Litevski e o Zé Carlos Asbeg. Nós desenvolvemos alguns programas de televisão, pequenos documentários, trabalhos desta área. E algum tempo depois, como bolsista do governo holandês, eu fui estudar na Holanda, em Hilversum, direção de documentários e produção. Durou um ano este curso e eu emendei, digamos assim, com outro curso que eu fiz em Madrid, na Espanha, do qual eu morei os 2 anos seguidos. Voltando para o Brasil, eu fui trabalhar diretamente no Rio de Janeiro, fazendo freelancer para o Ibase Vídeo, na época do Betinho, trabalhando também em outra produtora chamada Fase, e eu acho que o mais importante falar desse período é que eu já tinha relação próxima com a Suécia, como país, como técnicos, como alguns amigos, e eu fui convidado para co-dirigir um documentário sobre o final da Guerra Civil em El Salvador, na América Central. Essa direção eu fiz junto com Ana Tiblini e Bo Johansson. E esse documentário, pelo que eu lembro, na verdade foi gravado pouco tempo depois dos acordos de paz de Chapultepec, no México. E também não posso negar que teve uma ajuda significativa do Chaim Litevski. Ele já trabalhava no escritório de Nova York das Nações Unidas e teve um auxílio para que as gravações realmente acontecessem. E a história se passa em cima de 3 personagens, né? Um ex-político, um motorista de táxi e uma ex-guerrilheira. Através do olhar deles, a gente pôde entender o que estava acontecendo no país. Ou nos matavam assim nomás? E isso foi marcante não só pela envergadura do documentário, que era um documentário internacional feito para a Suécia. Eu era um dos diretores, eu fotografava o filme, editava, eu fui o editor do filme e co-dirigia. Era uma responsabilidade muito grande. Talvez por sempre fui uma pessoa muito existencial e pensei muito nestas coisas da vida, o fato de você estar num país onde foi estabelecido, né, ainda estava com os requisitos da guerra civil, isso mexe bastante com a gente. Então foi um desafio nos dois lados, né? Pela envergadura de ser um documentário internacional, mas também pela questão existencial mesmo. Não é fácil. Uma guerra sempre é uma guerra. Não tem como medir, a não ser que você esteja lá. Eu acompanho o trabalho do Douglas há mais de 30 anos, e nessas 3 décadas que a gente tem uma relação de amizade, eu vejo algumas características pessoais que se refletem no trabalho do Douglas. E quais são elas? Primeira, a curiosidade, né? Ele é uma pessoa absolutamente curiosa de tudo e de todos, e sobre tudo e sobre todos. A segunda coisa é o entusiasmo, né?
que move o mundo, na minha opinião, é entusiasmo, e o Douglas tem isso dentro da alma. A terceira coisa é essa preocupação que ele tem com a forma e com a linguagem. Eu acho isso muito legal, que ele sempre se preocupa em maneiras novas de contar as histórias e apresentá-las, seja em literatura e seja no cinema, que é uma grande paixão que a gente divide também. Eu parabenizo o Douglas. É um privilégio ter ele como amigo íntimo da família. Nossas famílias se conhecem, se gostam, e eu desejo tudo de bom para o Douglas para sempre. Voltando depois da guerra, depois da guerra em El Salvador, eu fui convidado através do Unicef para trabalhar num projeto chamado Saúde e Alegria na Amazônia, onde eu morei 2 anos. Trabalhava com os ribeirinhos, com as comunidades ribeirinhas do rio Tapajós, Arapiuns e rio Amazonas. A gente vivia basicamente num barco. Mas nesse período eu entrei nessa crise de fazer algo que fosse meu, um projeto que eu queria desenvolver. Eu já tinha escrito o roteiro do Cipriano e foi uma época que eu disse, não, vou fazer o roteiro, transformar esse roteiro num filme propriamente. Vim para Teresina, voltei para Teresina, é um período em que juntamos a equipe, foi um período também que nasceu a Trinca Filmes, que ainda hoje eu e Gardenia levamos à frente, mas com os técnicos do Piauí, com esta ponte estabelecida na Suécia, com técnicos da Suécia, eles trouxeram os equipamentos de lá e nós filmamos o Cipriano em Super 16mm. Foi um filme curioso, porque ele foi filmado aqui, mais de 90% eram de piauienses ou residentes no Piauí há muito tempo, e esses 8%, mais ou menos, eram os técnicos suecos encabeçados pelo fotógrafo, diretor de fotografia, no caso, Mattias Rockberg. Nós levamos esses negativos para serem revelados em Londres, na Technicolor, e logo depois foi montado em Estocolmo, na Suécia. O lançamento do filme aqui, em 2001, março de 2001, ele foi curioso, porque grande parte dos espectadores, digamos assim, uma metade, odiou o filme, e a outra metade adorou o filme, amou de paixão. E o filme gerou teses de doutorado, dissertação na universidade, foi absorvido pelo meu acadêmico, que me deixa muito orgulhoso. Mas ele também seguiu este caminho natural, né, de ser exibido em alguns cinemas. É um filme extremamente autoral, mas chegou a Porto Alegre no cinema, chegou a Fortaleza, Rio de Janeiro, Recife, e aqui no Piauí teve, claro, um apelo maior, por eu ser piauiense também. Mas também depois seguiu, foi absorvido pelo canal a cabo e seguiu sua carreira em alguns anos, até renovado o contrato com o Canal Brasil. Neste período, até porque a Trinca já estava em amplo funcionamento, e minha relação forte que tem com literatura, nós começamos uma série chamada Literatura Brasil, que seria destinada a ter um diálogo, uma conversa. Os documentários todos de longa duração seria um diálogo inteiro com escritores. Nós fizemos o primeiro com um poeta piauiense, H. Dobal, o filme chamado Um Homem Particular. Depois a gente abraçou a obra do Ariano Suassuna, com Sertão Mundo de Suassuna, que eu tenho muito orgulho também de até ter mantido essa relação. Isso é uma demoralização. No quarto onde eu nasci tem um computador. Eu tenho impressão que era isso. Tem uma coisa curiosa, porque no livro Derradeiro do Ariano, nós fizemos também uma revista que eu falo um pouco sobre ela também, mas no livro Derradeiro do Ariano, Dom Pantero, eu lendo lá, chega uma página que está lá, eu como uma das personagens que está filmando o Dom Pantero. Tá aqui de novo. Desde que, para realizá-la, pudesse contar com a música de Antônio Madureira, as câmeras de Marcos Vilar, Douglas Machado e Cláudio Brito, com os cenários e figurinos de Manuel Saavedra Jaúna, grande Ariano Suassuna. Cara, isso me deixou tão emocionado, não é pela honraria somente, mas pela memória que se estabeleceu como escritores, porque tem uma coisa curiosa nessa série em especial. Todos os escritores, nós estabelecemos uma relação muito próxima e uma amizade que se fortaleceu ao longo dos anos. Depois do Ariano teve o Marcos Vilaça, de Pernambuco, teve o Luiz Antônio de Assis Brasil. Este em especial nós desenvolvemos uma moto aí,
Com Assis nós desenvolvemos até outros projetos, como Ensaios Íntimos Imperfeitos, que é em cima de um livro dele, que são reflexões. E aí é um filme muito curioso, porque são vários curtas que compõem esse trabalho, em que trabalhando as reflexões que ele tem sobre várias circunstâncias da vida. É bem um documentarista em diálogo direto com o escritor. Tem uma carreira literária já antiga, aí com mais de 20 livros, alguns prêmios nacionais, internacionais, algumas traduções. Mas eu quero dizer que de tudo isso, a maior alegria que eu tive foi quando conheci Douglas Machado e quando ele fez o seu filme, o seu documentário, O Códice Cinzão. Quero dizer que foram momentos inesquecíveis de gravação e depois de acompanhamento do trabalho cuidadoso, verdadeiramente artístico, que ele realizou, assim como vem realizando em tudo que ele faz. Então, o meu depoimento é para reconhecer esse trabalho e dizer que sim, nós temos no Brasil um grande cineasta que deve nos orgulhar. Ele é do Piauí, ele vive em Teresina e é um homem do mundo. Tenho por ele o maior apreço, o maior carinho e desejo que ele continue nos honrando com as suas produções. Você está vendo esse conjunto de cordas que prende a parte de couro de cima e a parte de couro de baixo. Você põe o braço aqui, quem sabe tocar, que não é o meu caso, aperta conforme aperta, e conforme o lugar onde aperta, altera o timbre. Depois teve o Alberto da Costa e Silva, desta série Literatura Brasil, com o filme O Retorno do Filho, que é um grande conhecedor da África, mas também, mais que tudo, é um dos grandes poetas brasileiros, filho de outro grande poeta nosso aqui do Piauí, da Costa e Silva. E o documentário era um retorno dele a Amarante, terra onde o pai nasceu. E depois nós fizemos um com Wilson Martins, grande crítico de literatura, foi professor da Universidade de Nova York durante muito tempo, já falecido, infelizmente. E teve também o Zé Limeira, né? No caso, o Zé Limeira é um repentista da Paraíba, figura extraordinária, que ninguém sabe se existiu ou não, e o documentário era um pouco uma equipe de filmagem atrás desse poeta. Isso foi curioso até como exercício, quando nós criamos essa prisão de 3 semanas de filmagem, não poderia ser mais, nós teríamos que descobrir, através da memória das pessoas, quem era este Zé Limeira. Olá, seu Inácio. Zé Limeira, meu poeta de... Zé Limeira era uma assim na altura do senhor. Nego alto, entusiasmado e não tinha medo de enfrentar nenhum cantador. Ele cantava a noite todinha, não parava. Mas tudo se viesse desmantelado, sabe? Eu sou filho do Dengo, neto do Dengo Dengal. O meu nome é José Limeira Ferreirinha Jatobá. São José foi vagabundo, Cristo com chapéu de pai, montaram numa canga e abriram a unha no mundo. Caíram em um vácuo fundo, em menos de um relento, São José pulou do jegue. Cristo passou no esbrego, diz o Velho Testamento. Na viola e no repente o que eu fizer ninguém faz. Meu padrinho Cício mandava eu expulsar Satanás, o que eu já sei não pergunto, 4 é pouco, 5 é muito, 6 não dá, 7 é demais. Isso aí eu aprendi ouvindo ele cantar repente. Talvez neste ínterim, né, de produção de documentários sobre escritores brasileiros que iam para, basicamente, Canal Brasil, Arte 1, TV Cultura de São Paulo, teve um documentário também, Um Corpo Subterrâneo, que foi inclusive premiado nacionalmente, que trabalhava sobre a memória, já que eu falei da memória, que era mais ou menos visitando os cemitérios do estado do Piauí e tentando conversar com as pessoas que são parentes de quem partiu. Eu gostava muito de ir por meus filhos. Um documentário que sempre volta à cabeça pela questão mais tocante, né, da memória, de como você trata os seus entes queridos. Representa muito. A memória é isso, ela fica em fragmentos, né? E até por este pedido de falar para vocês, a memória também vai, por mais que a gente tente condensar as coisas, elas vêm em pedaços.
veio também a questão da literatura escrita, que ela se dividiu em dois caminhos, né? Com o João Marcelo, produzindo na Oblíqua a revista literária chamada Oblíqua, que eram especiais, assim como os documentários da Célebre Literatura Brasil, a gente terminou fazendo especiais, só que impressos, né? Com Ariano Suassuna, com Alberta Costa e Silva, com Paulo Henriques Brito, grande poeta carioca, com Valmir Ayala, um poeta extraordinário do Rio Grande do Sul, mas que viveu grande parte da vida dele no Rio de Janeiro. Teve também o selo dedicado a poetas, né, a poesia, chamado Agar Azul, que teve o primeiro, um poeta incrível da Escócia, John Burnside, com o livro Pluvioso. Depois nós lançamos Jorge Anselmo Isidoro, que é um poeta aqui do Piauí, de Teresina, também uma descoberta incrível. E teve o John Clare, que foi o terceiro livro desta série de livros de poetas, chamado John Clare Poemas, mas é um poeta inglês, mais antigo e tal. E teve, ainda para falar da literatura impressa, a série Meio Milheiro, dedicada mais a ensaios, romances. Teve um ensaio chamado Nome e a Natureza da Poesia, do A.E. Hausmann, traduzido pelo Alexei Bueno, um grande poeta brasileiro e amigo do meu coração, muito querido. E teve também o Havergy, que é voltando ao John Burnside, só que num romance de ficção científica. A segunda parte, que eu falei, 2 partes, é porque a novela gráfica, né, a história em quadrinhos, sempre foi uma paixão. E este meu querido amigo, irmão de alma, Colo, Jesus Colomino Orgaz, nós começamos a desenvolver uma série de novelas gráficas. Ele é um roteirista de quadrinhos extraordinário e também um ilustrador de mão cheia. Eu comecei a colaborar com eles. Com ele, no caso. Nós fizemos o Hoy es un buen día para morir, De Peros e de Huesos, Animal. E eu também fiz uma coisa que sempre gostei de fazer, book trailers, né? Trailers dos livros que vão ser lançados. E no caso das novelas gráficas, nós fizemos alguns. E agora tem um trabalho que nós estamos já há algum tempo trabalhando via Skype, chamado 10h54, um horário, 10h54. Que é curioso voltar a trabalhar com novela gráfica, mas isso o roteiro é meu, em cima de um argumento do João Maria Marvan, que terminou gerando também como o roteiro de um filme, que provavelmente é o próximo filme de ficção, chamado Presépio, mas voltando para os quadrinhos, eu e Colo, ele desenhando e eu escrevendo, trabalhamos diretamente em espanhol. Mas eu estou, claro, traduzindo para português para ele poder ser lançado aquí. Nos conocemos hace más de 3 décadas. Mi primer trabajo en cómic lo hice con un guión suyo, de su mano, y hace un par de años volvimos a trabajar juntos y Douglas no envejece, continúa desafiando las normas, buscando caminos diferentes, no muestra signos de cansancio, lo cual es una cosa increíble, que no se haya ceñido a lo que sabe, que funciona, y siempre intente buscar nuevas fórmulas, nuevas maneras. Con Douglas yo he descubierto lo que es un proceso creativo. Si no hubiera sido por él, yo sería un autor muy diferente de lo que soy hoy, y lo que es más importante, descubrí que los procesos creativos y la vida están hechas de la misma materia, con lo cual para mí no solamente ha sido un maestro en el terreno artístico, sino un referente y un maestro en el terreno personal. Aproveitando para limpar todas as telas, deixar as telas muito limpinhas, para quando a gente voltar vocês terem a melhor experiência possível. Depois de 2 semanas em quarentena, voltar à sala de cinema, uma emoção inenarrável, de verdade. Como eu gosto de cinema, cara. Como o cinema me emociona, me preenche, me dá vida, sabe? Impressionante. Entrar aqui de novo, depois de 2 semanas que parecem 2 séculos, é impressionante. Me anima pra caralho. Puta que pariu. Muito bom estar no Cinemas Teresina. Gosta de cinema? Venham ver filmes. E você vai chorar, vai rir, vai se emocionar. Feliz Ano Novo, putada!
Teresina. Eu e o Giovanni de Lorenzi estaremos aí para conversar com vocês. Trocar experiências, sensações. No Cinemas Teresina. Aqui nos Cinemas Teresina, nós aqui da Trinca Filmes somos responsáveis pela curadoria e pela programação. E aí uma programação diferenciada, porque eu acredito assim que o cinema como sala de exibição ela não pode se limitar a apenas a exibir filmes, e menos ainda a exibir só blockbusters. Nós temos que alinhavar a produção de filmes do circuitão, claro, que gera ingressos e tem interesse do público, mas nós não podemos cercear o público de uma programação autoral e, sobretudo, que é o meu grande foco de interesse, de cinema brasileiro. Nós vivemos no Brasil. Nós temos que conhecer e ter acesso ao cinema produzido em nosso país, não só de outros países, claro. E dentro disso também fazer um trabalho que não é de curto prazo, nem de médio prazo, é de longo prazo, mas a diretoria sempre recebeu essas ideias com muita atenção, com muita parceria, e nós começamos a desenvolver também ações ligadas à sétima arte. Dá para ver um trabalho sério de longe, e eu identifiquei isso junto com a vitrine, o trabalho do Douglas, aqui no shopping, que eu acho que é um desafio ainda maior, que é unir qualidade com gerar renda, né, a partir do cinema. E eu estou muito impressionado e estou muito feliz de ter feito o esforço de vir aqui em Teresina. Fizemos mais de 25 sessões com debate, trazendo filmes de grande apelo comercial, mas também filmes menos conhecidos, quer dizer, vai de um Bacurau, do Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, a um Super Memórias, do Danilo Carvalho, aqui do Piauí. E muitos destes filmes, sempre com o realizador, mas muitas vezes com alguém mais, ou um ator, ou alguém da técnica, o que faz com que o diálogo, né, seja ainda mais presente. Ademais, esse diálogo eu só faço intermediar, né? A minha curadoria sempre dá oportunidade para que as perguntas nestas sessões com debate sejam feitas sobretudo pelo público. Mas também acrescentamos festivais, mostras de filmes indígenas, mostras de filmes restaurados, grandes clássicos do cinema brasileiro, a gente trouxe para serem exibidos, e festivais, e masterclasses também, que no caso da masterclass a gente, enfim, convida um grande profissional do cinema brasileiro para dialogar sobre o seu trabalho, para que as pessoas tenham mais conhecimento sobre a tua área, né? Trouxemos o Jacques Cheuich, grande diretor de fotografia de cinema brasileiro, falando sobre cinematografia. Trouxemos o João Vieira Júnior, um produtor extraordinário de Pernambuco, que esteve também aqui com a gente. E já estamos com Carla Holanda. Eu até pedi que ela gravasse um depoimento a pedido dos produtores deste vídeo para falar com a gente, mas ela vai falar sobre o cinema e a presença da mulher no cinema brasileiro. O Douglas também, pode-se dizer hoje, ele é uma das pessoas mais atuantes e fomentadoras do cinema no Brasil, principalmente em relação à formação de público, o que é uma tarefa somente possível de ser executada na proporção que ele executa com as ferramentas de cinéfilo que ele tem. Isso junto a um senso ético muito forte e um sentido de perfeccionismo que me parece, a sua marca peculiar, né? O trabalho de curadoria do Douglas, desenvolvido pelo Douglas, ao programar filmes que dificilmente estariam nas salas de cinema em Teresina, é resultado de uma profunda conexão com o meio do cinema. Ele sabe exatamente onde estão as questões dos filmes, ele conhece profundamente o debate atual sobre o cinema de maneira ampla, sobre diretores, sobre diretoras, no Brasil, no mundo, e isso por ter esse olhar especialista, atento, criterioso e, sobretudo, profundo conhecedor do que faz. A arte, ela não deve ser apenas respeitada. Nós temos que dar acesso a ela, ao nosso público. Por isso que eu digo que é um trabalho de várias mãos, né? Se nós temos a responsabilidade de levar este cinema, né, esta produção cinematográfica brasileira ao público, a gente sempre pede também que o público esteja presente, para que possa, mesmo que isso seja gradativo, mesmo que isso seja no desenho que a gente sabe que, na verdade, se configura, que é de formação. Mas é importante respeitar e apreciar e amar a arte brasileira, o cinema brasileiro.
ele gera trabalho, ele gera impostos, ele gera emprego. Então não é só a arte em si, mas é o que a arte gera também para o Brasil. Teve o prazer de conhecer o Douglas numa filmagem numa cidade fantasma do sertão dos Inhamuns, chamado Cococi, em 2001. E ficamos amigos de infância, foi amor à primeira vista, cabras à peste, loucos por cinema. E como diz o ditado espanhol, Deus los cria e eles se juntam. Por isso apresentei o outro amigo armeniano, o Haira Alican, que mora em Buenos Aires, e recentemente um amigo poeta iraniano, Mohsen Emadi, que mora no México, outro louco por cinema. E aí aconteceu o que tinha que acontecer. O Douglas já organizou uma mostra de cinema argentino independente, com Haira como curador, outra de cinema francês, comigo mesmo, e agora está preparando uma mostra de cinema iraniano em Teresina, com Mohsen como curador. Então o Douglas é assim, ama o cinema. Ele pensa, fala, sonha, come, respira, bebe cinema o tempo todo. ¿Qué has pensado hasta el momento? Así, de una manera muy rápida, así, ¿qué has pensado? Porque, claro, no vamos a... Con 8 películas no se puede hablar de todo, pero seguramente se puede tener una mirada, una percepción de Mohsen acerca de su propio país. Por eso, por ejemplo, lo que estoy pensando es buscar puntos de resistencia de la identidad que existe, que no quieren como disolverse dentro de identidad centralizada de Teherán, ¿okay? Pues como por ejemplo, uno de los directores que pensé es Awfaz Jalili. Él, por ejemplo, ese es un tipo que, digo, es de Teherán, nació en Teherán, pero su mirada es hacia periferias. Hay otros que son de periferias y quiero también poner allá, pero hablan de otras ideas de allá. Por eso se puede ver esta colectiva de identidades que viven dentro de este país. Pero vamos a tener una película tuya. Olha aí, Douglas, um videozinho de 3 minutos que eu fiz com a Dinorá para participar de um edital para filmes curtíssimos, até 3 minutos. Que lindo esse filme, cara, muito lindo. Não, vamos colocar em DCP, dá um jeito de colocar em DCP, ou tu manda para mim em alta para eu falar com o Bigli e vamos colocar no cinema, cara. Eu acredito muito na retomada, a gente colocar essas boas surpresas, sabe? Ouvi uma entrevista sua, né, num programa, agora Gardeni mandou e eu assisti. Você fala esse momento de retomada, de ressignificar os espaços, as distâncias, as formas, né? E aí eu lembrei que esse filme é uma dessas formas, né, de buscar uma aproximação, né, de buscar um pouco do amor, um pouco da presença, né, que a gente está sendo privado agora por conta da pandemia, né? Essa questão de botar curtas antes do filme eu tenho batalhado há muito tempo, mas não consigo nem sempre. A gente abre todas essas sessões especiais, abrindo sempre com curta de vocês. Claro que eu topo, cara. Com muita honra, com muita felicidade, sabe? Porra, nem sabe como eu fico feliz com esse convite, com isso, sabe?
grande beijo. Se cuida direitinho, hein? Saúde, por favor.